Hoje nós vamos ir para a nossa segunda parte, segundo estudo nosso sobre o quinto mandamento, nos nossos estudos sobre os 10 mandamentos, sendo como base as exposições do nosso Catecismo Maior de Westminster. Farei uma breve oração antes de iniciarmos esse nosso estudo de hoje. Nosso Senhor Deus, nosso Pai glorioso e eterno, o Senhor que tem o seu caráter refletido nos 10 mandamentos. Tudo que vamos aprender hoje, Senhor, reflete, na verdade, o teu caráter. Reflete quem o Senhor é como Deus e o que o Senhor deseja para nós, como filhos. E não só deseja, mas aquilo que o Senhor faz conosco dia após dia e fará, nos glorificando, nos fazendo a imagem de seu Filho. O Senhor nos abençoe hoje na compreensão das tuas escrituras, que o conhecimento seja para nos aproximar de ti, para nos fazer te amar mais, te amar de verdade e a sua palavra e amarmos também uns aos outros. Seu conhecimento nos transforma e transforma a nossa vida e a nossa família, as nossas igrejas, nossas cidades, estados, país, enfim. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a sua igreja também, por meio de nós, por meio da sua palavra, especialmente no nosso estudo dessa noite. Obrigado, Senhor, e eu oro por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, quais são os objetivos dessa aula de hoje? Hoje nós pretendemos aprofundar na compreensão da relação dos inferiores com os superiores. Então lembre-se que no último estudo, irmão William nos demonstrou especialmente a abrangência do quinto mandamento, de modo que quando o quinto mandamento diz pai e mãe, ele não fala só de pai e mãe. Ele fala de todos os superiores, todas as relações de autoridade entre inferior e superior. E quando ele fala, ele até fez uma pergunta para nós, quando ele fala também, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá, trazendo a figura das autoridades no pai e mãe, ele está trazendo para as autoridades um papel, também uma responsabilidade muito grande de tratar os seus inferiores como filhos, né? E isso nós vamos ver nos próximos estudos. Então percebam, no quinto mandamento nós teremos relações dos inferiores com os superiores, do filho com o pai, por exemplo, dos superiores com os inferiores, dos pais com os filhos, e entre iguais também, entre pessoas que ocupam o mesmo lugar nessas relações de autoridade. E nesse exemplo que eu estou dando da família, o irmão. Os irmãos têm, eles são iguais nessa relação de autoridade familiar. Sim, irmão William? Acho que também é importante fazer uma consideração, principalmente nesse mundo que nós vivemos, que o termo inferior e superior não diz respeito literalmente a alguém que é superior, melhor do que o outro, ou inferior, que ele é uma pessoa pior, inferiorizada, está abaixo do outro. Não. Esses termos são utilizados só para demonstrar funções diferentes que as pessoas exercem dentro de uma sociedade. Nesse caso, dentro da sociedade instituída pelo próprio Deus. Perfeitamente. É importante mesmo falar isso porque nós vamos usar muito essas palavras, inferior e superior. Mas isso diz respeito às relações hierárquicas, às relações de autoridade. Então, por exemplo, o irmão Michael, na relação que ele tem com os seus filhos, obrigado, com o Davi e o Lucas, ele é o superior. Não em dignidade, não, em autoridade, porque Deus constituiu ele como pai do Davi. A Luciene, mesma coisa, ela é mãe do Davi e do Lucas, então ela é autoridade. Então nessa relação ela é superior e eles são inferiores. Mas, por exemplo, dentro da casa mesmo, a relação entre marido e mulher é também uma relação de autoridade. Então, a Luciane, que é superior dos meninos, ela é inferior quanto à autoridade em relação ao Michael, né? Então, numa relação marital também,
a esposa é inferior. Mas, mais uma vez dizendo, não em qualidade, não em dignidade, não se trata disso. Trata-se de função. E é uma curiosidade. Vocês estão pensando aí, talvez, não sei se alguém pensou nessa possibilidade, eu estou pensando. Se alguém pode ocupar ao mesmo tempo uma posição de superior e de inferior em relação à mesma pessoa. Vocês pensaram nisso? Se sim, ou se não estão pensando agora, é, vocês têm alguma ideia de como que isso pode acontecer? Uma pessoa, ela é superior e ela é inferior quanto à autoridade da mesma outra pessoa em situações diferentes. Pode falar, irmão. Sim, agora que você falou, eu pensei numa hipótese que é a seguinte. Eu vou citar o exemplo do irmão Michael, que foi o exemplo que foi citado. Ele é superior em relação ao Davi, também está aqui presente no grupo. Vamos supor que o Davi ele toca teclado muito bem, com muita perfeição. E o irmão Michael tem esse desejo de aprender a tocar teclado. E nesse caso, o irmão Davi vai ensinar o irmão Michael a tocar teclado. Nós podemos afirmar que o irmão Davi é superior ao irmão Michael em É, relação ao ensino do teclado, sim. Mas em relação à paternidade, à idade e outras questões, não. Mas nesse caso, o irmão Michael, em toda a sua humildade intelectual, ele se colocaria num patamar de inferioridade para absorver o conteúdo que o Davi teria para ensiná-lo. Então, nesse caso, concomitamente, eles exerceriam funções de inferiores e superiores ao mesmo tempo. é Interessante. interessante. Mas isso é mais comum, tô pensando, isso é mais comum, na verdade, do que parece. Por exemplo, os mais velhos. Nós não devemos essa mesma honra aos mais velhos? Um pastor de uma igreja, ele tem diversos membros mais velhos do que ele. E ele trata esses mais velhos com honra e reverência em razão da idade. O irmão Michael mesmo. Suponhamos que o irmão Davi, almeja o episcopado, se torne pastor. Pastor de uma igreja que o irmão Michael é membro. Nós temos uma relação de paternidade, que exige a honra, e nós temos inferior e superior, e nós temos uma outra relação em que o Davi seria o superior no sentido eclesiástico, espiritual. Então, acho que isso é mais comum, na verdade, do que parece. Então, que fique claro que inferior e superior não se diz respeito à dignidade, capacidade e qualidade, mas somente a diferentes funções em uma relação hierárquica e autoritativa que o próprio Deus instituiu. Então, hoje, nós vamos nos aprofundar na compreensão em relação aos inferiores. Hoje nós vamos olhar para os inferiores. O que os inferiores têm que fazer ou deixar de fazer? E nos próximos estudos, nós vamos ver também os superiores em relação aos inferiores e os iguais. Então, hoje nós vamos aprofundar na compreensão da relação dos inferiores com os superiores, compreender os deveres dos inferiores para com os superiores, compreender os pecados dos inferiores contra os seus superiores, os deveres e os pecados que os inferiores podem cometer, e vamos aplicar. E lembrem-se bastante disso aqui, meus irmãos. Aplicar os deveres e pecados expostos nas diferentes relações de autoridade. Então, o tempo inteiro eu quero que vocês tenham em mente como isso aqui se encaixa no meu casamento, com o meu pai, na minha relação com o meu pai, na minha relação na igreja, na minha relação com o meu marido, com os meus filhos, enfim. Como? Então, eu faço questão de aplicarmos bastante. E eu já começo com não uma pergunta, mas clamando pela participação dos irmãos, para a gente fazer uma lista pequena aqui, não exaustiva, mas bastante abrangente, dessas relações. Já que pai e mãe, ele abrange outras relações de autoridade, quais relações, então, nós poderíamos incluir aqui para a nossa aplicação, para a nossa reflexão durante o estudo de hoje? Os irmãos podem contribuir. Eu começo com uma: pai e mãe. Então, a principal mesmo: pais e mães. Filhos com os seus pais. Irmão Michael,
Fala uma outra relação aí para a gente ter em mente. Patrão e funcionário, né? Isso, funcionário para com seu patrão. Irmão William, Falar pastor para com suas ovelhas. isso, as ovelhas para com o pastor, uma autoridade religiosa. Irmão Reinaldo, Os órgãos públicos com o Estado. isso, o próprio Estado em si. Nós, civis, né, contra não, mas para com o magistrado civil, ou o próprio Estado, as autoridades, o mesmo presidente, os prefeitos, enfim, bem lembrado. Os meninos aí, a irmã Célia também, a senhora pensa em alguma relação, a senhora queira sugerir também para nós? Os meninos também. Eu posso dizer que, tipo assim, um relacionamento entre irmãos, mesmo o mais velho sendo superior pela idade, mas às vezes ele é inferior em alguma coisa com o irmão mais novo. Entre irmãos, nós vamos ter alguns casos, né? Nós vamos ter um relacionamento de igual perante os pais, por causa da idade, um relacionamento de inferior com inferior, por causa da idade, igual a senhora falou, e outras características podem fazer isso mudar, né? Mas entre irmãos, eu vou destacar a idade que a senhora falou. E hoje até aconteceu aqui em casa uma situação que, na verdade, é bem comum. Infelizmente, né? Não é tão incomum assim. Que é da Catarina, que é a nossa filha mais velha, ela bater no Estevão. Bater assim, às vezes um empurrão, ou uma falta de cuidado, ela esbarra nele, ou mesmo dá um tapa em momentos de mais ira e descontrole, sabe? E hoje eu fui disciplinar ela, e o que eu expliquei para ela foi à luz do quinto mandamento. Falei, filha, você como irmã mais velha, você tem o dever de amar, de cuidar e proteger o seu irmão mais novo. Ele é mais frágil que você. Você tem o dever de cuidar e proteger. Isso a gente vai refletir mais no estudo que vem, né? Hoje é do inferior com o superior. Mas entre irmãos, nós temos também essa relação, mas por causa da idade, né? Ou de autoridades constituídas. Às vezes a senhora saía de casa e punha o Roberto para mandar na casa, né? Os irmãos eram inferiores a ele nessa relação de autoridade que a senhora tinha constituído em casa, por exemplo, né? Então, isso pode acontecer mesmo. Então, vamos lá. Pai, mãe, e até esqueci, pastor e membros. O irmão Michael falou o que mesmo? Patrão e funcionário. Irmão Reinaldo, o Estado e nós civis. Irmã Célia, idade. Vamos destacar a idade. Irmão Michael, O professor e o aluno. professor e aluno. Mais alguém? Irmão Davi. Irmã Wanda também pode falar. Avós e tios. Avós e tios, nós temos a questão da idade, basicamente. A idade é o fator principal, eu percebo, eu enxergo assim, da relação de avós e tios, sabe? E tem uma certa relação também que é compartilhada com os pais, né? Os pais delegam para os avós e tios essa autoridade também, mas ela está mais ligada às outras, né? Ela está vinculada à paternidade e à idade, de forma conjunta. Ela não trabalha isoladamente, né? Sim. Eu posso lembrar mais um também, que a gente até já comentou, mas os irmãos não falaram, que é a relação de marido com mulher. O marido é o cabeça da casa, então nós temos uma relação de autoridade também do marido com a mulher. E todas essas relações de autoridade repousam na autoridade de Cristo como cabeça da igreja e na autoridade de Deus Pai também, como Pai de Cristo, e enfim, todas as relações, elas têm que ser interpretadas à luz das Escrituras e das relações de Deus. Então vamos ter todas essas relações em mente para que nós, como funcionários, como filhos, como esposas, como mais jovens, como membros de uma igreja,
como civis brasileiros, como igarapeenses, betinenses, rio-sul-grandenses, não sei se é assim que fala, nós estejamos conectados com essas verdades, de forma que nossos relacionamentos sejam abençoados pelo que nós vamos aprender agora. Vamos lá. Então, nossa base de hoje são as perguntas 127 e 128 do Catecismo Maior. Rio Grandinos, aí sim. O irmão Michael falou, me corrigiu. Então, a pergunta 127. Qual é a honra que os inferiores devem aos seus superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera, em palavras e em procedimentos, a oração e ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, defesa, manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, e suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Então, são 7 pontos, que nós vamos tratar um por um, não se preocupem, nós vamos tratar um por um a partir de agora. Primeiro, quais deveres nós temos para com os nossos superiores em qualquer uma daquelas relações que nós refletimos, à luz do 5º mandamento? Primeiro, reverência sincera. Deve haver uma reverência completa, uma honra, uma sujeição aos superiores. E ela tem que ser sincera. Ó, Levítico 19, 3 e também o 32. Cada um temerá a sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. E lá no 32, diante dos cabelos brancos te levantarás, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então percebam, pai e mãe e os mais velhos. Percebam, pai e mãe e os mais velhos. E ancião também aí pode ter um contexto religioso, porque ancião também pode ser traduzido para presbítero. Uma das traduções para presbítero, os líderes da igreja, pastores, também é ancião. Então, essa reverência tem que ser sincera e completa. Ela tem que ser em palavras e também em procedimento. Tem que ser no que eu falo, mas também no jeito que eu ajo. E não pode ser só no jeito que eu ajo, também tem que ser no jeito que eu falo. Então devemos nos portar com cortesia, humildade e dignidade. E essa reverência deve ser real e verdadeira, sincera, né? E ela inicia internamente, no coração, e ela é manifestada exteriormente, nas palavras e no procedimento. Então, pensem em como as relações de inferiores que vocês vivem têm que ser interpretadas à luz da reverência sincera. Então, esposas, a reverência tem que ser sincera, completa, em palavra e em procedimento. Nós, com as autoridades também diversas, com os mais velhos, com os pastores, com os professores, também, que o irmão Michael lembrou, né? E não pode ser somente bajulação. Perceba, tem que ser sincero. A manifestação, as bajulações, elas são falsas. Elas não refletem um coração realmente reverente. Mas a manifestação externa de um coração humilde, de um coração reverente, de um coração conectado mesmo com a honra devida aos superiores. Não pode ser mera bajulação. E percebam, algo que nós vamos refletir ao longo também do estudo de hoje. Desprezar aqueles que Deus colocou em posição de autoridade é, em última análise, desprezar a ordem estabelecida pelo próprio Senhor. Eu citei o exemplo da Dona Célia. Dona Célia sai de casa e fala, quando os meninos eram mais novos: olha, o Roberto aqui vai cuidar de todos. Ele vai ser o responsável pela casa. Então, a Gabriela, todos, o Luiz Gustavo, todos os outros irmãos devem respeito ao Roberto. Se ele, por ordem da Dona Célia, se eles não obedecem o Roberto, quando a Dona Célia volta e descobre, o que acontece? Eles desobedeceram a Dona Célia, porque a autoridade do Roberto foi constituída por ela própria.
E isso acontece conosco nas nossas relações. Desprezar a autoridade que Deus constituiu é, em última análise, desprezar o próprio Senhor. Então, nós vamos também refletir sobre isso ao decorrer do estudo. Malaquias 1:6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Que o nosso Senhor usa o exemplo do pai para exortar. Cadê a minha honra? Ora, o filho honra o pai. Eu criei a relação de paternidade porque eu sou Deus Pai. E se do menor, o argumento do menor para o maior, né? Se um filho humano honra o pai, e o servo, o funcionário honra o seu senhor, ou o servo, o escravo honra o seu senhor, e eu que sou Deus de tudo, ainda mais devo ser honrado. Então, percebam que muito mais Deus deve ser honrado, mas as relações que ele criou de autoridade refletem também a sua própria honra, a honra do próprio Deus. Por isso o quinto mandamento é tão importante. Apesar de ele estar na segunda tábua, e ele ser, de certa forma, horizontal, ele fala entre as nossas relações interpessoais, ele trata de Deus, com certeza. Assim como todos tratam. Né? O sexto trata, o sexto, o sétimo, todos. Segundo dever, oração e ações de graças por eles. Então, nós inferiores, nas nossas relações, temos que orar e ser gratos, fazer ações de graça por eles. Nós devemos interceder diante de Deus por aqueles que exercem autoridade. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Que o apóstolo Paulo ordena que a igreja ore por governantes, líderes e também por líderes espirituais, por pais e demais autoridades. Mesmo quando os superiores são imperfeitos. Mesmo assim, nós devemos agradecer a Deus pela instituição da autoridade em si. Isso é interessante porque a gente pode pensar no nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, nos nossos prefeitos corruptos, nos nossos vereadores corruptos, em pastores corruptos às vezes também, em problemas de autoridade diversos, em nossos pais que também às vezes falham. Mas mesmo quando os superiores são imperfeitos, nós devemos orar por eles e manifestar também ações de graça. Romanos 13, 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Percebam, meus irmãos, não há autoridade que não venha de Deus. Todo poder foi dado a Cristo nos céus e na terra. Voltando, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Romanos 13 é riquíssimo em falar sobre o quinto mandamento. Nós vamos navegar por ele, passar por ele também em outras ocasiões. Aqui o apóstolo Paulo escreve Romanos 13, e percebam, ele escreve isso aí que vocês viram, que vocês ouviram, quando o imperador era Nero, um dos governantes mais cruéis da história. Ele escreve dessa maneira, que toda autoridade vem de Deus e foi ordenada por Deus. Então, mesmo se os superiores são imperfeitos, nós devemos agradecer a Deus por eles também, pela autoridade constituída. E a autoridade existe para preservar a ordem em diferentes áreas e níveis. Então, mesmo esses governantes imperfeitos, eles têm as suas funções estabelecidas por Deus e eles desempenham suas funções. E essas funções são necessárias, ainda que eles falhem em determinado momento. Ó, a continuação aí, ó, Romanos 13, 5 e 7. 5 ao 7. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos,
não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagai tributos, porque são ministros de Deus. Olha só, ele está falando que os governantes são ministros de Deus. Nero era um ministro de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Mesmo um governante injusto continua possuindo autoridade legítima dentro da esfera que Deus lhe concedeu. Um pai injusto ainda tem autoridade. Nós devemos orar por eles, pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos maridos. E orar por alguém é uma manifestação plena de amor. Clamar a Deus por alguém é desejar para ela aquilo que há de melhor. Por exemplo, às vezes a gente conversa aqui em casa, eu com a Raquel, sobre nossos desejos, né? Às vezes eu desejo tanto uma coisa, eu quero tanto alguma coisa, mas aí tem que surgir uma pergunta quando eu acho que eu quero alguma coisa. Eu orei a Deus por essa coisa? O salmista Davi vai falar: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na sua casa para sempre. Então percebam, duas coisas. Ele deseja e ele pede a Deus. Então uma coisa eu peço ao Senhor, não, perdão. Ele deseja, então ele pede a Deus e busca essa coisa. Nós, às vezes, fazemos isso também, mas nós, às vezes, buscamos a coisa sem pedir a Deus. Então, é necessário que nós peçamos a Deus: eu quero que o meu pai se converta. Mas quantas vezes você ora por isso? Você pede isso a Deus? Não, não oro, então você não quer. O que nós queremos, nós pedimos a Deus, porque só Ele pode fazer essas coisas. Então, clamar a Deus por alguém é desejar para ela aquilo que há de melhor, é uma manifestação de amor plena. Vocês concordam? Faz sentido? A oração, o fato de orar por alguém, é uma manifestação de amor muito profundo. E os cristãos do primeiro século, eles oravam pelos imperadores que eles tinham, pagãos, os que perseguiam a igreja. Eles oravam por esses imperadores. Agora, também, como orar? Pelas nossas autoridades, né? É algo também a ser refletido. E a nossa oração busca a glória de Deus e o bem comum. Então, a exemplo do Pai Nosso, na segunda petição, venha o teu reino. Nós devemos orar para a conversão dessas autoridades, do meu marido, que é injusto às vezes, se o meu pai é injusto, se o meu pai é um ímpio, se o meu presidente é um ímpio, se o meu pastor também é um ímpio. Isso pode acontecer. Né? Estranho, mas pode acontecer. Professores, todas as relações. Patrão, devemos orar para a conversão deles, para a sabedoria deles, para a justiça e paz para eles e para a sociedade. É o Jeremias 29, 7. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Nós devemos orar pelas nossas cidades, estados, países, para que haja paz. Mas qual paz? A paz de Deus. Então, nós devemos desejar a conversão das nações, conversão de tudo. Então, orar pela conversão do nosso presidente, pela conversão dessas pessoas a Cristo. Orar e ações de graças por eles. Então, nós pedimos que Deus conceda sabedoria, justiça e temor. Temor ao Senhor àqueles que governam em todas essas diferentes relações de autoridade. Terceiro ponto, imitação de suas virtudes e graças. E já deve ter vindo na mente de vocês o apóstolo Paulo falando, né? Nós vamos citar esse texto também. Os superiores piedosos são exemplos dados por Deus. Nós devemos observar sua fé, caráter e perseverança para seguir seus bons exemplos. Para Filipenses 3,17. Também tem outro texto de 1 Coríntios, mas eu separei só esse. Sede também meus imitadores. Irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Então, ele fala, sede meus imitadores, imitem a mim, o apóstolo Paulo, como autoridade apostólica,
que Deus constituiu. E Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, imitem também esses pastores, porque eles refletem também o caráter de Deus. O texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar: "Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo." E 1 Pedro 3, 5 e 6. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro 3, ele começa a falar sobre como que a mulher deve se portar. Ele fala no verso 3, que o enfeite delas não seja o exterior, no pisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o coração, o homem coberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto que é precioso para Deus. Ele está falando contra a vaidade. Olha, mulher, não seja assim. Preocupe-se com o seu coração, com o seu interior, em ser uma mulher, de fato, sujeita às escrituras a Deus. E aí no 5, ele continua falando, porque era assim que se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Como? Elas adornavam o coração. E ele dá o exemplo de Sara, que obedecia a Abraão e chamava-lhe de Senhor. E aqui, as mulheres devem imitar a Sara, considerada mãe na fé. O apóstolo Pedro está falando, imitem Sara, como ela tratava o seu marido, como ela tratava a Deus e tratava a si própria, com um coração cheio de alegria, um coração adornado e não com enfeites exteriores. Um outro ponto é que nós não imitamos os pecados. Então percebam, nós temos que ser imitadores dessas autoridades, mas não dos seus pecados, somente das suas virtudes, na medida em que seguem a Cristo. A autoridade humana é limitada. Então nós já falamos sobre a fragilidade, sobre nós sermos falhos mesmo. E nós como autoridade também somos. Eu como pai, eu como marido. Falho. E quando essa falha humana de uma autoridade constituída por Deus entra em conflito com Deus, como nós resolvemos? O 5º mandamento ele manda honrar pai e mãe, ainda que meu pai me mande desobedecer a Deus, cumprir uma ordem contra a lei de Deus, como que isso funcionaria, né? Mas mais importa obedecer a Deus. Sim, irmão William? Eu posso citar um exemplo aqui de uma relação paternal. E eu posso falar até do meu próprio exemplo pessoal e também do Wesley, que é meu irmão, né? Nós temos o mesmo pai. Mas muitas das vezes, quando nós nos deparamos com o papai fazendo algo que fere a lei moral de Deus, fere as escrituras sagradas, muitas das vezes nós nos sentimos covardes de falar com ele que ele está errando, que ele está pecando. Por quê? Por ter essa honra para com ele. Entretanto, quando a gente não o exorta de um pecado, de ferir a lei moral de Deus, por exemplo, e eu estou falando no exemplo do papai, meus irmãos, mas isso se aplica com qualquer pai, né? Nós mesmos, E né? nós mesmos O também. Olavo pode sentir isso com você no futuro. Exatamente, mas enfim. E aí, por causa dessa questão de honrá-lo, nós desonramos a Deus. Então, eu até fiz essa pergunta no final do estudo da semana passada. Né? Até que ponto vai a nossa honra ao nosso pai? Se ele estiver desonrando a Deus, nós temos que exortá-lo. Não desonre ao nosso Deus. Né? Não faça isso, isso está errado, isso quebra a lei de Deus, quebra esse mandamento. E é nesse momento que nós estaremos honrando ele, fazendo com que ele olhe para si e enxergue que ele está errando e não permitir que ele continue no erro. Permitir que ele continue no erro, por mais que ele exerça uma autoridade sobre nós, é não honrá-lo, porque é permitir que ele continue cego, que ele continue falhando e pecando, que ele continue não melhorando.
Então, uma forma de honrar é honrando primeiro Deus, acima de todas as coisas e acima de toda a autoridade, constituída por Ele mesmo. Irmão Michael. E como é importante, assim, a gente estudar a palavra, né? Isso que a gente está fazendo agora aqui mesmo é muito importante. E as pessoas não dão valor, né, para o estudo da palavra. Uma vez eu fiz um vídeo, quando eu tinha o canal, era sobre a obediência, né? E a obediência gera as consequências na nossa vida, né? Quando nós somos obedientes, gera consequência na nossa vida. E nesse vídeo eu tinha um entendimento que eu disse assim, ó, até nós, pais, obedecemos os nossos filhos, né? Porque quando eu faço o que ele quer, eu também estou obedecendo ele, né? E aí eu, claro, lá no canal, lá, botei esse vídeo, fiz assim, né? Uma explicação da gente obedecer a Deus e falando todo mundo tinha que obedecer, e até nós mesmos era obedientes, nós obedecíamos até os nossos filhos. Aí quando eu peguei esse mesmo vídeo e coloquei dentro do nosso grupo da igreja lá, assim, aí o pessoal da igreja, assim, né? Primeiramente tem dois lá, o Guilherme, depois vem o Evandro, depois vem o Bruno, os três, né? Me explicando isso, né? Como faz falta a gente ter um entendimento do que é autoridade, do que é, né? Nós não obedecemos os nossos filhos, né? O que nós fazemos que a gente faz para os nossos filhos, a gente está obedecendo a Deus. A gente não obedece aos nossos filhos. Quando eu faço alguma coisa para o meu filho, que é uma coisa que ele gosta, vamos botar assim, né? Eu não estou obedecendo a ele. Eu simplesmente estou obedecendo a Deus, que é a É um ato autoridade de sobre mim. graça, né? É É um um ato ato de de graça graça para com ele. para com ele. E eu tinha o entendimento de que eu obedecia meu filho, né? Quando nós vemos todos em comunhão, né? E tem coisas que eu obedeceria a ele, mas não é isso. Nós obedecemos Deus porque Deus nos ordena que a gente trate os nossos filhos, né, corretamente, né? Então não é uma obediência, é uma obediência a Deus do que a gente tem que tratar com eles, né? Então faz falta que às vezes a gente tem um entendimento que a gente começa a mexer com essas autoridades. Então, o nosso filho no sentido de obediência, ele não tem esse direito sobre nós. Ele tem no sentido como vocês falaram. Se o meu filho, se eu fizer alguma coisa errada, o Davi e o Lucas já estão instruídos na vida deles para saber, ó, quando eu fizer qualquer coisa errada conforme a palavra de Deus, vocês têm que me corrigir, né? Eu não posso fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Aí um ajuda o outro nesse sentido. Mas o que eles estão fazendo? Eles não estão me desrespeitando. Eles estão obedecendo Deus, Te que honrando, como o William honrando, falou. né? Isso aí não entra no caso de obediência, é uma honra a Deus e uma obediência a Deus, né? E isso eu não tinha esse entendimento, assim. Eu tinha assim, que eu obedeço, eu dizia para eles, né? Pô, eu obedeço vocês, então vocês também têm que me obedecer, um obedece o outro. E aí quando eu fiz isso no vídeo, e aí na mesma hora assim, né? Pô, tô errado, né? Tá errado esse pensamento. Eu Realmente. obedeço Deus. Quando vocês fazem as vontades dos filhos de vocês, né? Porque seus filhos são pequenos, quanta vontade tu faz para ele? Mas está obedecendo Deus que te deu ele para te cuidar dele. Não é uma obediência ao filho, né? E isso é uma coisa que abre nosso entendimento para muita coisa, né? Do jeito que a gente tem que viver, né? Bom, Reinaldo, fica à vontade. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma coisa. Isso que o irmão Mike falou foi tão interessante sobre a gente se atentar à palavra e estudar, né? Realmente é um motivo da gente agradecer muito ao Senhor. E eu sou muito grato a Deus por estar no meio dos irmãos, porque parece que toda uma vida eu desejava isso. Não é querendo, de uma certa forma, ovacionar ninguém, mas é porque, nossa, eu tô participando de algo que está me esclarecendo muitas coisas, e eu não via isso no passado. E isso que o irmão William Christian falou é tão interessante, que eu sempre tinha essa dúvida sobre honrar pai e mãe, né? Isso que ele falou assim, como que eu vou corrigir meu pai se ele está no erro? Não, mas é meu pai, que me ensinou a vida inteira. Mas isso que ele falou foi tão profundo sobre eu primeiro tenho que me preocupar em honrar a Deus e a sua lei e o seu mandamento, que aí eu estarei honrando o meu pai verdadeiramente, porque e a gente parando para pensar, se realmente a gente vê uma pessoa aleatória no erro, num caminho tortuoso, e a gente tem a função de orientar, né,
de mostrar o caminho para essa pessoa, se a gente está vendo essa pessoa falhando, pecando, transgredindo. Por que não os nossos pais, se a gente está vendo isso, né? A gente está vendo a situação, não é questão de desonrar, é questão de você perceber o erro, né? Perceber a falha ali e orientar ou até mesmo exortar. Isso é tão interessante porque eu aprendi mais um pouco e essa questão que o irmão Maico falou sobre a paternidade, isso é tão comum, né? E tão corriqueiro aqui dentro de casa. Eu vivo isso, parece que o tempo todo com os meus filhos. Um tempo atrás aí, o Christian chegou em mim e falou assim: "Meu pai, eu estava procurando o chinelo do John, né, e não achei. Eu falei assim: "Ô pai, eu só estou perguntando, tá?" E ele falou assim: "Parece que já com medo de eu brigar. Só estou perguntando. O senhor não achou o chinelo do John porque o senhor não procurou direito? O senhor estava com preguiça?" Nossa, aquilo me confrontou tanto. Porque eu falo com ele isso o tempo todo: "Filho, ajuda o papai a procurar o chinelo do senhor, mas não fica com preguiça, tá? Procura direito, tem que procurar direito." Procurar é o quê? É olhar debaixo da cama, é você ir debaixo do armário, é você olhar debaixo do sofá, é procurar sem preguiça. Só que nesse dia a gente estava com tanta pressa para sair que eu procurei de fato muito superficial e ele sacou. Ele percebeu. Aí eu fui, isso ele percebeu. Eu falei assim: "Ô filho, de fato, o papai nós está com muita pressa para sair de casa, o papai não procurou direito, realmente, mas a gente tem que ficar atento a isso. De fato, quando a gente vai procurar algo, a gente tem que procurar realmente bem procurado, direito, com muita atenção. Nesse caso, a gente estava com pressa, precisava sair, mas realmente o papai não tinha procurado direito. O papai olhou de forma superficial, por isso que eu não achei." Então, realmente, a gente vive isso o tempo todo e a gente aprende constantemente, até com os confrontos. É isso, graças a Deus. Irmão William, pode falar. Ô, meus irmãos, e lembrem-se, eu citei um exemplo de inferior, de um filho para com o pai. Mas levando em consideração que nós estamos refletindo sobre os inferiores, em relação às esposas, o dever que elas também têm de exortar seus maridos em relação aos pecados que eles cometem, é o dever que os membros de uma igreja têm de exortar os seus presbíteros e o seu pastor diante de uma falha. E lembrem-se que eu estou falando quando entra em um conflito com Deus, que nós temos que honrar a Deus. Então, nós, como inferiores, meus irmãos, precisamos de honrar a Deus e honrar os nossos superiores, apontando os pecados dos nossos superiores. É claro, com piedade, com amor, né? Talvez em algum momento de uma forma mais ríspida, como nós também vemos, como João Batista fazia, o próprio Jesus, quando eles estavam vendendo na porta do templo. Mas os irmãos entenderam o que eu estou querendo dizer. Nós, como inferiores, temos essa obrigação, esse dever de lutarmos contra aquilo que fere o caráter de Deus, mesmo que seja o nosso pai, o nosso marido, a pessoa que a gente mais honra, né, nesse mundo. Isso é honrar os superiores. É honrar primeiro a Deus. Mas esse assunto vai ser até melhor tratado num próximo ponto. Nós estamos falando aqui sobre imitar, e agora entramos no ponto de o que não imitar. Se houver esse conflito, nós devemos imitar? Não, não devemos mais imitar. Então, Maicon, desculpa, pode falar. Oi, irmãos, escutando, né, o comentário de vocês, eu tenho refletido, né, não sei se da maneira correta, vocês podem me corrigir, que é interessante, né, como a hierarquia, né, ela nasce do próprio atributo da ordem de Deus, né, pois ele não é um Deus de desordem, mas de organização, né, e essa ordem, ela também reflete também nas instituições humanas, como, por exemplo, a família, né, citada aí pelos irmãos, né, na questão das empresas também, da própria sociedade, onde cada pessoa aí possui funções, responsabilidades, e por isso também, quando alguém, né, que detém uma certa posição de autoridade, ela falha, isso acaba ferindo, né, o princípio da ordem. Então, a autoridade que deixa de cumprir esse propósito, né,
ao qual foi estabelecido. Então, assim, a hierarquia, ela não existe para exaltar pessoas, eu acredito, né? Exatamente. Mas para promover, de certa forma, uma responsabilidade, um serviço, uma organização. Então, Deus é tão Perfeito. magnífico que ele traz a hierarquia, né, para organizar o seu povo, o seu povo. É quando o foco muda, e aí vem a desordem, né? Deus não é honrado com isso, de fato. Nós vamos refletir melhor nisso na semana que vem, no estudo sobre a responsabilidade dos superiores. Vocês vão ver que profundo, né? Que profundo. Mas sobre o imitar, vamos avançar. Pode avançar, irmão. Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós temos exemplos bíblicos disso. Êxodo 15:21, as parteiras hebreias recusaram matar crianças. Elas se recusaram, desobedeceram a ordem do magistrado civil. Em Daniel 6, havia uma ordem para não orar a Deus se não fosse a Nabucodonosor. Daniel continuou orando, ele desobedeceu. Daniel 3, os amigos de Daniel recusaram a idolatria, se prostrar perante a estátua. Desobedeceram uma ordem civil. Atos 4 e 5, os apóstolos continuaram pregando. Desobedeceram ordens civis. Mas em todos esses casos, eles desobedeceram apenas naquele ponto específico que contrariava a lei de Deus. Não há uma rebelião contra a autoridade. Vocês viram o que o apóstolo Paulo falou sobre Nero, em Romanos 13, o imperador? Mas ele desobedeceu Nero, desobedeceu os outros governadores, no que consistia na pregação do evangelho, que era proibida. Então, eles permaneceram respeitosos e aceitaram as consequências, ou seja, não houve um espírito revolucionário, rebelde, contra a autoridade em si. Então, quando meu pai também me dá uma ordem ilegal, de acordo com a lei de Deus, eu não cumpro. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eu não me rebelo contra ele. Essa ordem eu não cumpro. E, tendo a oportunidade, eu falo com ele: papai, eu não vou fazer isso que o senhor falou, porque isso fere a lei do meu Deus. Mas em todo o resto, eu ainda te honro, te amo e te reverencio. É isso que é o imitar e as limitações desse imitar. Então, nós devemos imitar as virtudes dos superiores. E imitar as virtudes é imitar finalmente o próprio Deus. Por quê? Quando as virtudes dos superiores são imitadas, quem está sendo imitado é o próprio Deus, porque ele é a fonte de toda virtude. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva, tudo que é bom vem do alto, vem de Deus. Então, se há algo de bom no William, veio de Deus. Aquela frase de João Calvino célebre, né? Memorável. Aquilo que há de bom em mim é Cristo, de bem em mim é Cristo, o que há de mal sou eu mesmo. Então, quando eu imito o meu pastor em uma qualidade que ele tem, uma virtude, essa virtude ele herdou ela de Deus. Deus concedeu a ele. Então, eu estou imitando o próprio Deus. E essa também é uma grande manifestação de honra e de reverência. Os pais aí sabem, né? Às vezes o Michael, que tem filhos mais velhos, ser admirado, ser imitado, é uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade, a qual ela é aumentada para o superior. Quando nós somos imitados pelos inferiores, pelos nossos filhos ou outras relações, o nosso grau, não é o nosso grau, como o Michael falou, de honra própria que aumenta, de vanglória própria, não. Há muita alegria nisso, e honra, mas a responsabilidade que vem junto é pesadíssima, pesadíssima. Irmão Reinaldo, fique à vontade. E essa questão de imitar nas virtudes, isso também se aplica aos ímpios? Eu falo, tipo assim, uma pessoa que ainda
a gente vê visivelmente que não se rendeu ao Senhor, mas a gente vê alguma atitude exemplar nela, algo que te inspire ou que não realmente é algo que você possa aprender com aquilo ali. Até isso, no caso, veio do Senhor para ele. Com certeza. É o que a gente chama de graça comum, no fato de a chuva cair sobre todos, mas não só de forma genérica, geral, mas Deus dá também dons até para os próprios ímpios. E alguns ímpios refletem o caráter de Deus, inconscientemente, sem querer. Então, eles pecam quando fazem isso, porque eles não estão propositalmente glorificando a Deus, assim como nós também fazemos isso, né? Às vezes. Mas eles estão sim refletindo o caráter de Deus. E um exemplo disso é uma parábola, e eu não me lembro agora qual parábola que é, vai ser uma parábola muito complexa, a compreensão dela, acho que é a mais complexa, mas uma parábola que fala é a do devedor, uma parábola que eu vou procurar depois e mando no grupo. Ela, ela exalta uma qualidade de um ímpio, um cara que devia, assim, acho que era o empregado que foi demitido pelo seu senhor, ele ia ser demitido, aí ele então vai nos credores do seu senhor e desenvolve relacionamento com esses credores, que a ideia dele era não ficar desempregado. Basicamente isso. E aí Jesus exalta essa característica dele, mesmo sendo ímpio e sendo um pecado, ele fala: vocês deviam ser, deviam se relacionar como ele, se importar como ele, em conquistar pessoas, mas ele aplica isso à expansão do reino, né? Mas Jesus usa um ímpio numa parábola para ensinar os seus discípulos e a nós, sabe? Então, sim, isso é real, isso é real. Ainda que agora nós estejamos tratando sobre autoridade, mas é possível sim. O próprio Lula, se o Lula tiver uma qualidade divina nele, nós devemos imitar. Agora, com a consciência de que isso não é do Lula, isso é do meu Senhor. E apesar de estar nele e eu ter percebido isso, mas isso glorifica o meu Deus. Isso, na verdade, é para desonra do próprio Lula, porque ele está fazendo uma coisa sem o objetivo de glorificar a Deus, e isso é para condenação dele. Irmão William? Posso citar um outro exemplo também? A famosa Madre Teresa de Calcutá, católica, nem sei se ela chegou a virar santa, mas ela é considerada pelos católicos a personificação da caridade cristã, mesmo acreditando em toda a heresia católica romana, mas pode ser, de fato, um bom exemplo de caridade. Claro que existem algumas controvérsias em relação às formas com que ela fazia, parece que ela oferecia muito abrigo, alimento, dignidade aos doentes por meio de missões de caridade que ela fazia, mas enfim, é um grande exemplo de caridade, mesmo sendo uma pessoa que acreditava numa mentira, que diminui a graça do nosso Deus como Senhor e Salvador das nossas almas. Então, com certeza, mesmo um ímpio pode, né, nos ensinar e ser imitado em certas virtudes, né? Porque essas virtudes são divinas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de Deus, né? E um próximo ponto, talvez até o último, vamos avançar mais rápido. Um outro dever dos inferiores é a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Então percebam, legítimos. O inferior deve obedecer. Aí entra naquilo que o irmão Michael falou, sobre obedecer os inferiores. Não, os inferiores devem obedecer aos superiores. As autoridades foram constituídas por Deus, portanto, obedecê-las quando agem de acordo com essa autoridade, e entra o que o irmão Michael Douglas falou. Se há uma deturpação dessa autoridade, se o marido, por exemplo, ele é agressivo, ele abusa da sua autoridade, nós temos um grande problema. Ele não está mais representando Deus na sua relação marital, né?
ou paternal. Então, quando os superiores agem de acordo com essa autoridade, as autoridades foram constituídas por Deus, portanto, obedecê-las quando agem de acordo com essa autoridade devida é finalmente obedecer o próprio Deus. Então, obedecer a elas é obedecer a Deus, quando elas estão de acordo com Deus. Perceba, agora, quando não estão, entra em toda essa conversa que nós já tivemos, né? Efésios 6, 1 e 2, ó. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O apóstolo Paulo está exatamente aplicando o 5º mandamento ali em Efésios 6. E ele vai falar, em Efésios 6, ele vai falar do marido com a mulher, da mulher com o marido, do servo com o seu senhor. Então ele está literalmente aplicando o 5º mandamento, sabe? Depois leiam o capítulo 6 de Efésios com essa ótica. 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então ele fala, a nossa sujeição às autoridades é por amor do Senhor. Os filhos sujeitam aos seus pais no Senhor. Tito 2, 9 e 10. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui, o apóstolo Paulo está falando para Tito que, quando o servo ou escravo honra o seu senhor, ainda que esse senhor seja injusto, a doutrina de Deus é ornamentada. Então percebam, é no Senhor, é para a glória do Senhor e para o ornamento da doutrina do Senhor. Então Deus é honrado por essa sujeição e obediência e honra, bem como a sua doutrina é honrada com a fidelidade do seu povo. E essa obediência deve ser pronta e voluntária. Quando nós falamos de filhos, por exemplo, os filhos devem obedecer aos seus pais pronta e voluntariamente e com alegria. Obediência com murmuração não é obediência. O seu filho te obedece. E isso acontece. A Catarina faz isso. Seus filhos devem fazer isso. Não cessem de orar por eles, de discipliná-los, porque obediência murmurando não é obediência. Porque obediência também sem alegria não é obediência. Não é essa obediência do 5º mandamento, da honraria aos pais. Então, o cristão honra seus superiores obedecendo sem murmuração. Então, e volto a dizer, filhos com pais é a mesma coisa. Isso é muito comum hoje em dia. Uma relativização da autoridade paternal, como o próprio irmão Michael disse, contando aquele exemplo, de certa forma é isso. A autoridade paternal está sendo reduzida a uma certa insignificância. E os filhos não passam mais a ter que reverenciar os seus pais. Pode falar, meu irmão? Agora tá no mudo, seu. Perdão. Só uma dúvida, porque agora eu fiquei um pouco com dúvida sobre quando você falou que a obediência murmurando, com falta de alegria, não é obediência. Eu até concordo, só que eu fiquei um pouco confuso, não sei se vocês lembram, eu também não me recordo direito, mas eu acho que uma parábola que Jesus contou de 2 rapazes que, parece, não sei, não estou lembrando vagamente, né? Aquele onde ele falou que o seu pai pediu para fazer alguma coisa e o outro falou assim, não, pai, pode deixar que eu faço. E o outro falou assim, não, eu não vou fazer, não. Aí, no final das contas, o que falou que não ia fazer, fez. E o que falou que ia fazer, não fez. Aí Jesus vai falar assim, qual obedeceu a Deus? Como que seria isso, no caso? Seria um outro contexto, outra situação? Tá no mudo, irmão. Tudo estava no Minha mundo? vez. O meu tava. Perdão. Tá. Eu já estava explicando já um tempinho. Não, é um ótimo exemplo, uma ótima colocação.
E é sim um outro contexto. Eu posso citar um outro exemplo até do próprio Lula. Se o Lula, e eu tô falando do Lula porque ele é o nosso presidente, nós estamos falando sobre a autoridade e ele é um ímpio. Mas se ele obedece a Deus em algum ponto da vida dele, se ele faz alguma coisa que está de acordo com a lei de Deus, qualquer uma que seja, se ele não adultera em determinado momento, não pensa, passa uma mulher na frente dele e ele nem olha para ela, enfim. Ele obedeceu a Deus? De certa forma, sim. Mas como que se deu essa obediência? É da mesma forma que esse cara, ele obedeceu, mas não perfeitamente. Comparando esses dois, quem obedeceu? Ó, o que fez, pelo menos ele fez. Entre os dois que não fez e o outro que fez, o que fez, fez. Pelo menos. E o outro ainda mentiu, né? O outro desonrou. Mas essa obediência que Deus fala de nós, né? E que Deus exige de nós, obediência por amor, por gratidão e com alegria, em resposta à graça que Ele nos deu. Não é disso que essa parábola está falando, né? Ela fala dessa comparação entre um ruim e um mais ou menos, de certa forma, né? É mais nesse sentido. E ela também não deixa claro, eu não sei, se o que obedeceu ele fez de má vontade. Porque às vezes ele se arrependeu de ter dito que não faria, e quando ele fez sim com alegria, né? Pode ter tido um arrependimento ali, eu não sei, não me lembro mesmo do texto especificamente da parábola. Mas é assim um outro contexto. Apesar de, quando você pode falar para o Christian uma ordem, se ele murmura e faz, ele fez, de certa forma, cata o chinelo, catou o chinelo. Mas não é isso que o quinto mandamento exige. O quinto mandamento exige uma honra, de forma que ele olha para você e fala: meu papai, com certeza eu farei isso. É um prazer te obedecer, né? Porque é assim que nós temos que ser com Deus. Ah, Senhor, eu não vou adulterar aqui não, mas eu queria muito, mas eu não vou não. É a mesma coisa. Eu não quero pegar esse chinelo do chão, mas se eu não pegar, eu vou apanhar. Aí eu vou e pego. Isso não é essa obediência, né? Com o coração voltado mesmo para o prazer dos pais, para a glória dos pais e honra e para a glória de Deus. É. Faz sentido? Fez sentido? Tá claro? Pode falar, irmão William. Eu também posso trazer algum outro exemplo que isso pode se aplicar para nós, irmãos, se nós podemos fazer uma reflexão nesse sentido sobre o que também nos motiva muitas das vezes a cumprir a lei do Senhor. Determinada pessoa pode não roubar, não porque ela ama a Deus e ela é grata a Deus porque Jesus a salvou. Ela só não quer roubar porque ela não quer ser presa. Ou determinada pessoa não vai adulterar, não é porque ela quer honrar a Deus, honrar o mandamento do Senhor, ser uma pessoa mais santa, porque o Espírito Santo habita nela. Ela só não quer adulterar porque ela sabe que se alguém descobrir, ela vai ficar mal vista, vai receber o divórcio, vai perder os benefícios do casamento, sei lá, financeiros, se existir. Enfim, nós podemos fazer pelo motivo errado, mas isso não nos faz realmente fazer o que deve ser feito. É o que o Wesley disse em relação à nossa autoridade com Deus e também em relação aos inferiores pelos superiores. Quando eu faço murmurando, é igual eu não trair minha esposa porque eu não quero ser divorciado. E outra coisa é eu não trair minha esposa porque Deus manda eu não trair. E porque ele me salvou, eu não vou trair por amor a ele. E é isso. O inferior também, que pega o chinelo no chão murmurando, é igual aquele que não trai porque não quer o divórcio. Agora, aquele que pega o chinelo com amor, esse estaria honrando de fato a autoridade que foi constituída. Vamos falar do sexto mandamento. Eu não mato por medo de ser preso? Ou eu não mato porque eu sei que
eu reconheço que aquela outra pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. E ela tem toda a dignidade humana que eu também tenho, mesmo ela sendo pecadora. Mas ela nem é mais pecadora do que eu. Então é para a glória de Deus, eu não tiro uma vida. Para a glória de Deus. Não por medo de ser preso. Então tá tudo relacionado. Quando a gente fala sobre obediência, o que Samuel fala para Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício era uma falsa obediência. Ele estava supostamente agradando a Deus, fazendo um sacrifício a Deus. Mas não, Deus queria que o coração dele estivesse conectado com a honra, a reverência e a glória do Deus eterno. Né? E nós, como pais superiores, essa mesma coisa. Nossos filhos devem a nós por causa de Deus, porque nós somos autoridades constituídas por Deus. E os maridos também, e os chefes, enfim, tudo. Essa obediência com amor. Então, se o meu filho me obedece murmurando, isso ainda deve me entristecer. Ele está melhor do que quando ele era rebelde completamente. E graças a Deus, mas ainda falta o coração dele ser transformado num coração que ama o papai e a mamãe. Um coração que ama a Deus. Um coração que está limpo do pecado e da rebeldia. Né? Irmão Michael, pode falar? Dessa parábola aí que o Reginaldo falou, Reinaldo, quer dizer, é desse jeito aí mesmo que o William falou, digamos, é uma obediência em desobediência. Tem pessoas que dizem assim, ó, faz, e ela vai lá e faz sem vontade. E tem aquela que diz que não faz e vai lá e faz. Aí não é para salvação, não é um amor desse jeito que nós estamos falando aqui. O amor que a gente está falando aqui, ó, a gente está aqui em casa, né, nosso culto doméstico está em Hebreus, e ali no finalzinho ali de Hebreus 12, aí Deus vem e diz assim, ó, né, por isso, recebendo a nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então, assim, um pouquinho antes vai dizer assim, nós recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo em nós. Agora, o que nós temos que fazer? Ó? Nós temos que, de modo agradável, que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, ao mesmo tempo que nós temos que obedecer a Deus, nós obedecemos por amor, mas também nós temos que ter esse santo medo, temor de Deus, porque, né? Porque aí que estamos dizendo assim, ó, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, ao mesmo tempo que nós temos que obedecer a Deus em amor, automaticamente nós temos essas duas coisas em nós. Infelizmente, a gente vive muito em desobediência, porque a gente não tem temor nenhum a Deus. Mas o salvo, ele vai sempre obedecer a Deus com a vontade, com amor, como nós estamos falando aqui, né? Mas aquele exemplo dessa parábola já não é esse tipo de obediência. A nossa obediência verdadeira, de quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos um temor santo. Não é um temor de medo de inferno. É porque nós sabemos que Deus ele é, né, um fogo consumidor. Então, ele é o nosso Pai, nós obedecemos ele por ele ser nosso Pai, por amarmos ele, né? Porque nós somos salvos. Então é difícil de entender essa parte toda, assim, mas Por temor e por amor, né? Simultaneamente. Coisa, que é o que diz Mas na não pode palavra. ser só por temor, né? Não, porque é um temor santo, é diferente. É O um temor é temor santo. pela santidade de Deus. Que né, um pouco antes lá diz assim, terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Então, ao mesmo tempo que né, a gente fica com medo de coisa, a gente tem que ter medo de Deus. Né? Então, é difícil a gente entender. Né? São coisas complexas ao nosso entendimento, né? Mas é um temor santo em amor. Né? É difícil de... Eu achei muito bonito uma das petições que o senhor Michael aí fez na reunião de oração. Ele falou que não sejamos pessoas detentoras do conhecimento e que tropece na pedra angular, que é Cristo Jesus, para a perdição, mas sim para a salvação. Não pessoas que tenham conhecimento para o inferno, mas sim para Cristo Jesus. Isso, graças a Deus.
Meus irmãos, vamos terminar só esse ponto e a gente encerra o estudo de hoje. Eu só quero, sobre esse assunto ainda, sobre a obediência, citar a irmã Simone Quaresma, que é uma irmã presbiteriana que ensina muito sobre criação de filhos. Nós temos um livro dela aqui, a Raquel já leu ele, o William também tem esse livro, a Jaqueline conhece, né? A gente sempre compartilha coisas dela, a Raquel no Clube do Livro sempre compartilha. Sobre a educação de filhos, os ensinamentos dela são muito relevantes, tá? E ela, uma vez, explicou sobre a obediência e a desobediência, que a desobediência tem alguns graus. Eu não vou lembrar exatamente quais, e talvez vou errar a ordem, mas mais ou menos era assim. Nós temos o surdo. O surdo é o pior grau de desobediência. É aquele filho que o pai chama ele e ele finge que não ouve. Então o pai está de longe, às vezes chamando. Menino, menino, menino. E o menino, o que ele estava fazendo, ele continua fazendo, não dá a mínima para o pai. É o surdo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele não precisa atender, porque não há consequência, porque ninguém se importa. Os pais fingem que se importam, né? Então esse é o surdo. É o grau mais segundo ela, nessa explicação dela. Depois do surdo, eu acho que tem o príncipe. O príncipe é aquele filho que ele é servido. Então, ele só faz coisas. Então, como que é o príncipe, meu bem? O príncipe é ele que dá a última palavra, né? Ele faz as coisas só na hora dele. Ele que decide, de certa forma. Ele que manda. Então, você fala uma coisa para ele, sim. O príncipe, ele é o que responde não. Então, pelo menos ele te responde. O surdo finge que você nem existe. O príncipe não. O príncipe te responde. Você fala com ele, filho, vai fazer tal coisa. Ele fala, não. E continua fazendo o que ele estava fazendo. Esse é o príncipe. Claro que é mais profundo do que isso, né? Eu estou só explicando superficialmente. A próxima categoria é a do advogado. É aquela criança, aquele menino que responde. Ou ele desobedece argumentando, fala, não, papai. Fala, filho, faz tal coisa. Ele fala, não, papai. Eu não posso fazer por causa disso. Então eu não quero, porque isso, isso, isso. Ele começa a argumentar, né? Claro que argumentar não é um problema. Às vezes nossos filhos têm razão. Não, papai, não consigo. Às vezes a ordem é injusta. Mas o advogado, ele sempre faz isso. Ele sempre argumenta. Ele nunca obedece prontamente. Isso também é desobediência. Ele fica argumentando contra a ordem dos pais. O próximo grau é o murmurador. Acho que o próximo grau e o último é o murmurador, aquele que até obedece, mas obedece reclamando. Ela fala que nada disso é obediência perfeita do quinto mandamento. Tudo isso é uma desobediência, mas tem diferentes níveis de desobediência. Nós temos uma criança que finge que o pai nem existe. Temos uma criança que faz e cumpre a ordem, mas que o coração dela não ama o cumprimento dessa ordem, né? Não, quando nós vimos isso até pela primeira vez, isso foi muito, muito interessante, também abriu nossa mente, essas gradações da desobediência dos filhos. E o que é que a gente tem que buscar? Temos que buscar superar o murmurador, fazer com que nossos filhos nos obedeçam por amor. E nós não conseguimos fazer isso. Como que a gente faz isso? Orando a Deus e disciplinando-os, né? Admoestando-os na palavra. Cada disciplina, filha, você descumpriu a lei do Senhor. Cada oração, filha, repete com o papai. Deus, me faça eu me arrepender. Deus, me faça ser obediente. Deus, limpa o meu coração do pecado. Eu desobedeci a mamãe, né? Para que Deus faça a obra que nós não conseguimos fazer, né? Então, o cristão honra os seus superiores obedecendo sem murmuração. Se você, no seu trabalho, recebe uma ordem justa e você reclama dela, você está desonrando o nosso Deus e quebrando o quinto mandamento, né? Percebam. A esposa também com o seu marido. Se o marido te pede uma coisa, também, e mesmo que você faça, mas com o coração distante, esse maldito desse homem, tô cansada. Claro que a ordem pode ser injusta, né? E aí
Deus abençoe-nos, maridos, a sermos justos também nas nossas relações com as esposas. Mas não deve ter murmuração. E as ordens ilegítimas não refletem a autoridade de Deus. Aquilo que o Maicon falou. Antes demonstram rebelião e quebra dessa autoridade. Então, as ordens ilegítimas não devem ser seguidas, né? Vamos avançar, só terminar esse ponto. Quando uma autoridade ordena algo contrário à palavra de Deus, deve-se obedecer a Deus antes dos homens, como nós já vimos. A submissão revela confiança na providência divina. E ao obedecer legitimamente, nós reconhecemos que Deus governa por meio das autoridades constituídas. Então, obedecer legitimamente é um reconhecimento do governo de Deus. Porque Deus governa. Provérbios 8, 15 e 16. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Nós já vimos, não há autoridade que não venha de Deus, meus irmãos. Por isso, obedecer legitimamente uma autoridade constituída por Deus é obedecer o próprio Deus. Por isso, devemos, sim, obediência e honra às autoridades e aos nossos superiores em todas essas relações. E aí, na semana que vem, então, não vai ser os superiores. Nós vamos terminar os inferiores, terminar os deveres e também vamos falar dos pecados que os inferiores cometem contra seus superiores. Dividir essa aula em duas, hoje rendeu bastante e tratamos de assuntos muito, muito importantes, né, meus irmãos? Caso tenha mais algum comentário, pergunta, consideração, fique à vontade. Fique à vontade. O presbítero Natanael aí também está caladinho desde que entrou. Contribua conosco também, meu irmão. Eu tenho um advogado aqui em casa. Tem um advogado? Tenho. É. Deus abençoe, que ele passe aí para o murmurador e depois, ou direto, nem passe pelo murmurador, que na verdade o coração dele seja limpo, limpo de tudo, né? Todo Esse tempo. é o trabalho. Todas as ordens, ele sempre vem advogado. Sempre argumenta. Sempre argumenta. Obedece, né? Mas primeiro ele quer ganhar a causa primeiro. Isso vai muito da personalidade, senhor. Percebam, tem crianças muito falantes. E desde novinha, a criança quer pipipi, pipipi, pipipi. E a gente acha isso bonitinho. Quando a criança tem 1 ano e meio, 2, 3 anos. Quando isso passa para 7, 8, 10 anos, fica insuportável. Insuportável. Uma criança que sempre argumenta, que está sempre resistindo, querendo alguma coisa, né? Querendo se livrar, né? Então a gente tem que tomar cuidado desde 1 ano, quando é aquela criança falante que já começa, para não deixar isso evoluir. Mas é Deus que faz isso, né? Outro exemplo aqui em casa, rapidinho, Catarina. Ela começou a perceber em certa oportunidade, já tem uns meses, e entendeu que a disciplina é ruim para ela, no sentido de causar-lhe dor e sofrimento, né? Com a vara. Então, ela percebeu que era ruim, que era desagradável, e ela começou a querer fugir da disciplina. Então, a gente percebeu que, às vezes, ela não fazia tal coisa só para não ser disciplinada. Percebi que ela ia fazer, ela lembrava, opa, não, mas é por medo ainda. Não era por ter um coração que ama a Deus e a nós, né? Mas Deus vai trabalhando, né? A gente, por exemplo, vai disciplinar, ela fala, você vai ser disciplinada. Tem vezes que ela fala, não, vai ser disciplinada, não. Né? Mas isso já é bom. Ela já entendeu como ruim, pelo menos ela já quer fugir, né? Já quer fugir do castigo. Né? E temer, ainda que não em santidade, já é um bom começo, né, irmão Reinaldo? Vamos continuar orando e trabalhando, ensinando os nossos filhos para que eles evoluam para uma obediência perfeita. Mas, ao mesmo tempo, nós, nas nossas relações interpessoais e com Deus, quantas vezes nós não obedecemos a Deus com alegria? Né? Vai para a igreja sem querer. Quantas outras coisas, então,
as mães aí, ó, trocam uma fralda suja murmurando, achando ruim. Né? E sem reconhecer a glória de trocar uma bomba, né? Enfim. E vários outros exemplos, se a gente for continuar conversando, nós vamos a noite inteira. Vamos encerrar, caso os irmãos não tenham outros comentários. O irmão Natanael falou que tá agarrado com os meninos lá também, tá só escutando, não pôde falar nada. Certamente, irmão. Eu assisti a última aula, eu não pude estar presente, mas faz muito sentido, né, que as primeiras autoridades, que são o pai e a mãe da gente, se o filho, né, não respeitam, como que vai respeitar, né, uma outra autoridade, como um professor, como um policial, um E presidente, o próprio Deus. o próprio Deus? Se eu não Certamente, honro meu pai, como que eu vou honrar a Deus? certamente. É. Graças a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, Vamos. Pode falar. se vocês me permitirem, eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de Israel, agradecemos por este momento de comunhão, reflexão, Senhor, e adoração. Pedimos que aquilo que ouvimos, né, lemos, tudo que confessamos, aprendemos nessa aula, não permaneça apenas em nossos lábios, mas desça ao nosso coração e que produza fruto, né? O fruto da vida, o fruto que renova a nossa alma, né? Aplica em nós a tua verdade perfeita, boa, agradável, que nos faz mais santos, né? Mais obedientes, mais humildes e mais parecidos com Cristo, Senhor. Nos ensina, Pai, a viver para a tua glória, em casa, no trabalho, na igreja, em cada área da nossa vida. E que, acima de qualquer autoridade, a autoridade máxima seja o Senhor. Eu oro em nome de Jesus, o príncipe da paz, nosso Salvador. Amém.